Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Se eu apenas colocar Deus em primeiro em meu tempo, todas as coisas darão certo. Deus lutará as minhas batalhas. Salmo 27:4. Eu não estou exagerando quando eu digo isso, que realmente foi transformador para mim. Muito transformador, porque eu tinha passado muitos anos procurando o que Deus podia fazer por mim, mas eu não estava buscando a Deus, e é uma diferença. E não é certo ir a Deus apenas por tudo que você quer e precisa, e não ir a Deus simplesmente por quem Ele é. Nós temos que buscar a face de Deus e não a mão. E se nós buscarmos a sua face, sua mão estará sempre aberta. Mas se você apenas buscar a sua mão, isso será um insulto para Ele. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei. Uma coisa. Há uma coisa que é primária. Uma coisa que é mais importante do que qualquer outra. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei, na qual inquiro, insistentemente inquiro. Que eu possa viver na sua casa, na presença dEle todos os dias da minha vida, para contemplar sua bondade, beleza, a atratividade doce, a beleza encantadora do Senhor. E meditar, considerar e buscar sua orientação no seu tempo. Amplificada é um pouco longa, eu vou trazer a tradicional. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na sua casa para contemplar a sua beleza todos os dias da minha vida. Uma coisa. Agora, sabe, é uma longa história, mas quando Deus finalmente me impactou com isso, eu vou te dizer, eu já estava pregando, já tinha um ministério, mas eu não estava feliz com nada. Eu era bastante frustrado e lutando e trabalhando seminários e fórmulas que poderiam chegar às minhas mãos, e gritando com o diabo, e o diabo ainda tinha a mão superior. Sou tão grata por Deus ter paciência e por Ele continuar a nos ensinar e podemos crescer e amadurecer. E Deus simplesmente começou a me ensinar que eu era superficial. Não tinha profundidade e eu precisava ir mais fundo. Eu estava basicamente vivendo na carne, tudo era o que eu queria, o que eu pensava e sentia. E sabe, não ia fundo o suficiente para encontrar um relacionamento profundo com Deus. Quantos sabem que se você quiser encontrar a Deus, tem que ir além do que você pensa? Você tem que ir além do que você quer e além do que você sente. Só porque você não sente Deus quando você ora, não significa que Ele não esteja lá. Temos que aprender a tomar Deus em sua palavra e aprender a falar de volta para o diabo quando ele disser: você não sente Deus, Ele não está aqui, diga: você é um mentiroso. A palavra é a verdade. De qualquer maneira, eu estava lutando com isso de passar tempo com Deus e não conseguia fazê-lo como muitas pessoas. Eu ouvi as mensagens que você está ouvindo aqui esta noite. Eu ia para casa, mas caía no sono, não me levantava. Ficava cansada, não sabia o que fazer e então, sabe, as mesmas coisas que todo mundo passa. E finalmente Deus falou ao meu coração. Eu vou ser honesta e dizer o que Ele disse. Ele disse: você não pode fazer o que está fazendo, nem permanecer viva, se você não aprender a me buscar em primeiro lugar. Eu honestamente acredito, realmente eu não teria ficado viva fisicamente. Eu garanto, o diabo odeia qualquer um que esteja tentando fazer algo bom. Qualquer um. Quando você vem para Jesus, Ele não estende o tapete vermelho para você. Mas você tem que ter em mente que você tem mais poder do que Ele. Lucas 10:19. Eu tenho dado a vocês poder para pisar em serpentes e escorpiões. Eu vos dei poder sobre todo poder que o inimigo possui e nada fará qualquer dano a você. Então você tem mais poder do que o diabo, porque Deus está do seu lado. Amém? Quantos acreditam nisso? E esta palavra vital, no Salmo 24:4, foi realmente importante para mim, porque quando algo é vital, você não pode viver sem ela. Simplesmente não pode.
E o Senhor me ensinou por um exemplo. Eu tinha um tio que tinha um marca-passos. Eu não sei como os marca-passos são hoje, mas naquela época tinham que ser recarregados uma vez por semana. E então, eu chamei meus tios um dia e disse: vocês querem sair para almoçar? Vamos levá-los para uma churrascaria. Minha tia disse: não podemos ir, seu tio tem que recarregar o marca-passo. E então, talvez outra hora eu disse: ele pode fazer mais tarde? Eu não entendia nada. Pode fazer mais tarde? Então ela disse: não pode, ele morreria. E na verdade, quando Deus começou a falar comigo: se você não me colocar em primeiro lugar e buscar-me acima de tudo, me colocar em primeiro lugar no seu tempo, exigir-me como uma vital necessidade, você vai ser como uma pessoa que não está ligada à máquina. Tudo o que eu posso te dizer é que se você não ficar ligado à sua fonte de energia... Então você sabe, às vezes eu gostaria de trazer uma lâmpada aqui. Tem um cabo de alimentação, mas ele está desconectado. E então você tenta e você não consegue descobrir por que a luz não acende se tem uma lâmpada aqui. Vamos colocar outra lâmpada, ainda não está funcionando, o que está errado, não está ligado. Muitas pessoas simplesmente se desligam. Ou algumas pessoas nunca se conectam para começar, elas não ouvem as coisas certas, não aprendem a coisa certa. Estou querendo lhe dizer que um relacionamento com Deus não é nem de longe seguir as regras, regulamentos. Precisamos ter disciplinas, precisamos ter orientações, mas eu acho que muitas pessoas passariam muito mais tempo com Deus se elas não estivessem tão preocupadas com o que elas deveriam fazer durante esse tempo. Não importa o que você faz, basta entrar numa sala e passar tempo com Deus, rir, chorar, ouvir música, ler, pular, gritar... tirar um cochilo, não importa, mas apenas comece a tirar algum tempo, Você tem que ter o hábito de Deus. Amém? Eu não vou ser feliz se eu não passar tempo com Deus, eu não vou ter paz se eu não passar tempo com Deus, eu não vou ter um bom casamento se eu não passar tempo com Deus. Este ministério vai ser um lixo se eu não passar tempo com Deus. Eu vou ficar frustrada, vou ficar desgastada, eu não vou ter nenhuma unção, tudo vai ser difícil. Eu vou trabalhar com todas as coisas. E simplesmente por Deus em primeiro, no meu tempo. E todas as coisas vão dar certo. Deus lutará as minhas batalhas. Amém. E assim, Deus me pediu para fazer algo por Ele. Não estou dizendo que você tem que fazer, mas Ele me pediu para fazer algo. Ele disse: eu não quero que você me peça qualquer outra coisa. Qualquer coisa que venha sob a categoria de coisa, e eu não quero que você me peça nada até que eu lhe dê permissão. E isso realmente durou 6 meses. Não que seja errado pedir coisas para Deus, mas eu tinha um problema. Eu estava ao contrário, eu não estava buscando primeiro o reino, eu estava buscando os benefícios do reino. E veja, você não pode ter os benefícios se você não tiver o reino. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas a vocês. Você busca Deus e as coisas irão buscar você. Eu poderia te dizer agora: escute-me, você é filho de Deus. E se Ele quer abençoar alguém, estes são seus filhos. Deus não se importa com quanto temos, se podemos tê-lo e mantê-lo em primeiro. Mas eu também vou lhe contar que não há muitas pessoas que conseguem fazer isso. Porque as coisas que Deus nos dá, ficamos tão ocupados com elas às vezes e não temos qualquer tempo para manter Deus em primeiro em nossas vidas. Eu amo o meu tempo com Deus, porque é a base de tudo que acontece na minha vida. Se você não tem isso, você não tem uma fundação. Bem, Joyce, o que você faz com esse tempo? Algumas coisas diferentes. Bom, sabe, eu leio a Bíblia. Então, talvez eu não leia a Bíblia por vários dias e é como se eu tivesse um ninho, eu tenho livros e livros. E sabe, eu escrevo cartas para Deus, eu gosto de escrever no meu diário. Eu escrevo as coisas que me aconteceram no dia anterior.
Agradeço-lhe por tudo. Às vezes eu apenas tento pensar em tudo que ele é. E sabe, por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que alguns de vocês não sabem o que fazer com você mesmo quando chegar naquele tempo com Deus. E então, eu não estou tentando dizer-lhe para fazer o que eu gosto de fazer, mas eu estou apenas deixando você saber que isso não tem que ser clássico. Se você tem um problema com as manhãs, pegue a sua hora do almoço no trabalho, em vez de sentar-se à mesa e fofocar com todo mundo, basta ir a algum lugar comer, depois ler um pouco, vai dar uma caminhada, fale com Deus. Deus, eu preciso de você. Senhor, não sabemos o quanto precisamos de Deus. Sabe, eu costumava orar quando eu estava desesperada, até que eu descobri que estava desesperado o tempo todo. Esse é o problema, eu estava desesperada, eu não sabia. Eu pensei que tinha as coisas sob controle e eu tinha um plano. E eu estava querendo Deus para cumprir o meu plano. Eu era uma bagunça tão grande. Eu era como aquela pessoa em Apocalipse que pensava que tinha tudo. Eu era miserável, pobre, cega e nua. Alguém está entendendo o que estou dizendo aqui hoje? Então uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Então Deus me deixou pedir apenas uma coisa por vários meses. Cada vez que eu ia começar a dizer, bem, Deus, eu preciso de, bem, não importa, eu só preciso de você. Era como quando eu tentava pedir algo, era como se tivesse uma espinha de peixe presa na minha garganta, então eu apenas dizia, bem, então eu comecei a perceber que Deus estava me dando desejos que eu tinha no meu coração, que eu não estava nem verbalizando. Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele dará a você os desejos do seu coração. Amém? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Verso 5. Porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, e agora me porá sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso eu oferecerei sacrifícios de júbilo e alegria. Aleluia. Quando uma coisa for mais importante do que qualquer outra, que eu possa ter a sua presença em mente. Moisés sabia a importância da presença de Deus. Ele disse, bem, Deus, ele disse, quem eu vou dizer que enviou-me? Ele disse, eu vou com você. E Moisés disse, bem, se você não for, eu não irei. Eu não quero vir encarar todos vocês se Deus não estiver aqui. Eu não quero enfrentar essa responsabilidade. Temos que ter Deus em nossa vida. Você precisa saber sobre Deus, precisa conhecer Deus. Você não consegue vencer com uma fé de segunda mão, você tem que ter o seu próprio relacionamento com Deus. Não importa o que sua mãe sabia, ou o que a sua avó sabia, ou o que o seu cônjuge sabe, ou o que o seu pregador sabe. O que você sabe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar significa viver e permanecer, não visitas no domingo de manhã. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará sob a sombra do Deus Todo-Poderoso, cujo poder nenhum inimigo pode suportar. Parece que é uma guerra espiritual. Deus lutará minhas batalhas, eu vou sair com Ele e Ele vai lutar minhas batalhas. Você não ama isso? É como quando eu não consigo abrir a tampa de um frasco, eu apenas o levo para Dave. Não há problema. Ele supre isso. Veja, simplesmente sair com Deus, apenas ame-o. Ame-o. Eu não estou dizendo que você nunca terá problemas, mas não fique tão confuso assim. Uma coisa é certa, se Deus não pode resolver, você não pode. Salmos 31, 20. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens, e secretamente o encobrirá em um pavilhão das contendas das línguas. Isso significa que quando você se esconde em Deus, as coisas que as pessoas dizem de você não terão real efeito. Deus o guardará dessas palavras más e perversas que estão sendo faladas. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu mesmo poderás condená-la. Dê um brado de vitória ao nosso Deus. Ok, agora ouça por alguns minutos.
Por que algumas pessoas estão mais perto de Deus do que outras? É óbvio que algumas pessoas estão mais perto de Deus do que outras. Elas têm uma reverente familiaridade. Elas falam de Deus como se o conhecessem. Como se alguma coisa pessoal estivesse acontecendo entre elas e Deus. Elas falam dele como seu amigo. Por que alguns e não todos? Será que Deus tem favoritos? Deus faz acepção de pessoas? Escrituras e experiências nos ensinam que somos nós e não Deus quem determina o nosso nível de intimidade com Ele. Pensemos em Jesus por um minuto. Havia 70 que Ele enviou de 2 em 2 para ministrar, para pregar e expulsar demônios, 70 discípulos. E depois havia 12 que Ele escolheu para serem mais íntimos. Havia 3 entre esses 12, Pedro, Tiago e João, que Ele levou em situações especiais e circunstâncias. Parecia que Ele tinha confiado mais neles. Eles deviam ter sido mais estáveis, mais maduros. E então desses 3 houve um, João. Neste momento, todas as pessoas nesta sala estão tão perto de Deus como gostariam. Achei que você ia gostar disso. Neste momento, cada pessoa aqui, cada pessoa assistindo na TV. Quero dizer, a menos que você não saiba absolutamente nada sobre o relacionamento pessoal com Deus, que é uma possibilidade, e eu tive uma época em minha vida que eu não sabia nada. Então, se você não sabia que isso era possível, vamos dar-lhe um passe livre. Mas agora você não pode alegar ignorância mais. Mas se nós sabemos o que a Bíblia diz, então, cada um de nós, nesta sala, assistindo pela TV ou em qualquer outro lugar no mundo, estamos tão perto de Deus como queremos. E deixe-me lhe dizer algo. Um dos maiores problemas que temos em nossa sociedade hoje é que as pessoas não querem assumir responsabilidade. E nós temos que assumir a responsabilidade por nossa caminhada com Deus. Porque nosso Deus não faz acepção de pessoas. As promessas de Deus são para todos aqueles que quiserem. Eu propus a vida e a morte, escolha a vida para que você e seus descendentes vivam. Mas algumas coisas eu vou encerrar. Maria e Marta, conhecemos a história. Jesus parou lá. Imediatamente Maria acomoda-se aos seus pés. Marta continua a trabalhar. Marta fica frustrada. Agora ela fica com raiva de Maria. Bem, eu vou ter que fazer todo o trabalho sozinha? Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas. E Maria então escolheu a única coisa que é necessária. Há tempo para o trabalho, há tempo para adorar. Vamos conversar amanhã sobre as prioridades. Teremos que falar sobre o equilíbrio. Vamos definir algumas prioridades. Não há nenhuma condenação, apenas vamos definir as prioridades. Você vai se livrar das coisas que não estão dando frutos. Você vai descobrir que você tem tudo que você precisa para ter tempo para Deus. Amém? Alguns estão ocupados com coisas que não sabem por que está fazendo. Você não gosta disso? Você odeia? Isso te faz infeliz? Você continua fazendo? Ok, vamos pensar sobre isso por um momento. Vemos claramente vários níveis de intimidade na Bíblia. Os 70, os 12, os 3, o 1. Vemos a mesma coisa com Moisés quando ele foi buscar os 10 mandamentos. Deus disse,
santifique o povo, e em 3 dias eu virei e eu quero que os traga para a base da montanha. Mas coloque uma barreira ao redor da montanha, não deixe que eles a toquem, porque se a tocarem, morrerão. Então, todo o povo só poderia vir até a base da montanha. Eles não poderiam nem mesmo tocá-la, porque Deus ia chegar à montanha e Deus é santo. E eles ainda estavam tão imaturos que, se eles tocassem a santidade de Deus daquela maneira, literalmente morreriam. Agora, graças a Deus, estamos agora aproximados pelo sangue de Cristo. Você não vai morrer se não passar tempo com Deus, mas você não vai ter o privilégio de um relacionamento que você pode ter. Eu não vou dizer que você poderia não fazer o que eu estou falando. Eu acredito que você ia para o céu. Se você realmente acredita que Jesus é o seu Salvador, você acredita na graça de Deus, sabe que Ele morreu pelos seus pecados, eu acredito que você ainda pode ir para o céu, mas você não pode viver uma vida de pecado e usar como desculpa. Eu estou falando, sabe, eu quero dizer que você é uma pessoa agradável, você não está roubando bancos, roubando coisas e sabe, matando pessoas e... É isso aí, mas você apenas diz, eu não posso fazer isso, eu não vou fazê-lo. Então, bem, vejo você no céu, mas você vai ser infeliz enquanto faz a sua viagem. Eu quero dizer, realmente infeliz. E você vai perder a maior parte da vida que Deus tinha para você. Porque Ele não pode dar poder para bebês. Você não amaria seu filho de 3 anos se você lhe desse as chaves do seu carro. E Deus, Ele não é por amor. Ele não vai nos dar um monte de coisas se não tivermos maturidade para lidar com elas. E Deus não manteve essas pessoas fora da base da montanha porque Ele não as amava e não amava Moisés mais. Ele não queria que elas se machucassem. Você diz, bem, porque eles não podiam chegar perto. Bem, se você acabou de ler esses capítulos a respeito em Êxodo, foram eles que, quando Moisés não voltou rápido, fizeram o bezerro de ouro para o adorarem. Mas então houve 75 que Deus permitiu que subissem mais acima na montanha. 70... anciãos e 3 homens que foram mencionados em Moisés e Josué. Eles tiveram que subir, eles realmente viram manifestações da presença de Deus. Mas então Deus disse, apenas Moisés pode vir para o topo. Então eu só quero perguntar a alguém aqui que quer ir para o topo? Você pode ficar em volta da base da montanha, fora da barreira, mas não vai ser divertido. Você pode adorar o bezerro de ouro, e muita gente faz isso ainda hoje a propósito. Talvez você mesmo diga, bem, eu sei que eu não quero fazer isso, mas eu gostaria de ir um pouco mais à frente. Sim, eu quero ir em frente com Deus, então talvez você possa ser um dos 70 que subiram, e esses só viram as manifestações de Deus. Eu não tenho tempo de ler toda essa escritura, mas deve ter sido incrível ver as manifestações que eles viram. Eles disseram que seus pés pareciam pisar em safiras. Eu não sei se seria bom para a gente podermos pensar, uau, eu acho que vou ficar por aqui. Para que a gente tem que ir mais longe?
Mas Deus desceu sobre a montanha e Moisés entrou naquela nuvem. E ele falou com Deus, como um homem fala com seu amigo. Quem quer ir para o topo? Agora eu quero que você se lembre de que nós ajudamos a determinar o nível de intimidade que nós temos com Deus. Quanto mais perto estamos de Deus, mais gratificantes as nossas vidas serão. Você não pode ter qualquer grande relacionamento sem investir tempo nisso. Então busque a Deus de todo o coração. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeyer.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Você encara a vida com a confiança que precisa para alcançar seu potencial máximo como pessoa? Você sente total liberdade para sair e fazer o melhor com as habilidades que Deus lhe deu? Ou, assim como muitas pessoas, você duvida da própria capacidade e isso o impede de avançar? Através do meu novo livro, Tenha Sucesso Sendo Você Mesmo, descubra como superar as provações, as derrotas e a insegurança enquanto segue em frente para viver os seus sonhos. Aprenda o verdadeiro caminho para determinar o seu valor e definir quem você realmente é. E prepare-se para experimentar todo o sucesso que Deus preparou para você. Sua vida mudará radicalmente à medida que você descobrir como ter sucesso sendo você mesmo. Peça já o seu nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Deus deixou à nossa disposição os meios para vivermos uma vida excepcional. Para isso, basta reconhecermos as coisas que Ele nos diz que são importantes e nos concentrarmos em segui-las. Ao ler o meu livro, Segredos para uma Vida Excepcional, você aprenderá a desenvolver os atributos da natureza de Deus, conhecidos como os frutos do Espírito, e se revestirá de poder para se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. Prepare-se para crescer espiritualmente como nunca. Dê frutos e compartilhe com os outros para que eles os provem e vejam que o Senhor é bom. Quando você aplicar a palavra de Deus e cultivar os frutos do Espírito, começará a viver a vida excepcional que Deus planejou para você. Adquira você também o livro Segredos para uma Vida Excepcional, disponível nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com. Você tem a consciência de que nossas palavras podem aumentar ou diminuir o nível da nossa alegria? Podem afetar as respostas às nossas orações e exercer um efeito positivo ou negativo sobre o nosso futuro? Através do meu livro, Mude Suas Palavras, Mude Sua Vida, você vai descobrir o incrível poder da palavra, um verdadeiro veículo que transmite nossos pensamentos e emoções. Apresentarei ainda uma série de orientações para garantir que a nossa linguagem seja construtiva e saudável, transformando-se em um instrumento de cura usado para alcançar bons resultados. Ao ler este livro, você passará a perceber que, mudando suas palavras, você poderá mudar a sua vida. Mude suas palavras, mude sua vida. Você encontra nas melhores lojas do ramo ou pelo site www.beloshopping.com. Você
Você sabia que a adoração é a ferramenta mais importante para você vencer as batalhas diárias da sua vida? Como é o exemplo próprio de vários personagens da Bíblia, como o rei Josafá, que venceu os inimigos através da adoração, eu vou mostrar para você como atravessar todo este processo até a vitória. Ouvir, depender, esperar, assumir a posição e adorar. Ao ler o livro A Batalha Pertence ao Senhor, você vai aprender a manter os olhos nele, adorando-o em todo o tempo, enquanto ele luta por nós e provê cada uma das nossas necessidades. A Batalha Pertence ao Senhor. Você encontra nas melhores lojas ou pelo site www.beloshopping.com.